Rapaz, terceiro episódio. E como tem gente reclamando dessa série, hein? Vocês estão achando não? Tá ruim assim? Vamos debater. Sejam muito bem-vindos, esse é o Nerds Amadores. Hoje, mais uma vez aqui, no nosso bate-papo semanal sobre The Last of Us. Terceiro episódio, depois do segundo episódio muito impactante, que a gente perdeu o Joel, que a gente teve exatamente o maior fato da parte 2. Aconteceu, e depois daquele turbilhão de coisas, aquela invasão de Jackson, morte do Joel, Ellie devastada, enfim, a gente tem um episódio falando sobre o luto. Não só o luto da Ellie com o Joel, mas o luto do Tommy, o luto de uma cidade inteira que perdeu muita gente. Já falando aqui que, cara, foi um episódio bom. Eu gostei muito do episódio. O episódio tem muita coisa que não tem no jogo, tá? Então aqui é onde eles puderam criar mais, porque enfim, eles conseguiram colocar mais camadas aqui na história que a gente não tem tempo de ver no jogo, né? Um exemplo disso é a cena do Tommy vendo o corpo do Joel lá na sala do IML deles. É diferente porque no jogo o Tommy está na mansão onde o Joel é morto, e aqui ele só vê ali o corpo quando chega em Jackson. E cara, eu gostei muito da cena, ele pegando o relógio, ele falando, dá um beijo na Sarah, alguma coisa assim. Cara, é bem emocionante, muito, muito boa essa cena. Mostra também o luto do Tommy naquele momento. Gostei da parte da Ellie no hospital, que no jogo também não mostra isso. Ela tendo essas crises e vendo a morte do Joe acontecendo. Isso é algo que no jogo tem, mas não é desse jeito. É mais pra frente, e eu acho que já é uma introdução aqui do que a gente vai ver lá na frente. Gostei também dessa adição aí, já colocar nesse terceiro episódio essas coisas. No final do segundo episódio eu já achei impactante ela vindo no cavalo, meio que tendo uma crise de ansiedade ali, né? Batendo e olhando pra trás e tal. E aí eles dão continuidade nisso, nesse terceiro episódio. É algo que eu gostei também. Então, mas vamos falar agora de algumas mudanças que aconteceram em relação à história do jogo. Eu sei que é chato a gente ficar falando aqui do jogo, do set, do jogo e tal, mas assim, são coisas que realmente são importantes a gente saber, porque acaba trazendo quem jogou o jogo pra perto de quem não jogou, porque não sabe muito o que vai acontecer por causa dessas mudanças. A mudança de postura, né, do Tommy em relação à morte do Joe, em relação ao que a Ellie tá pedindo. A gente tem aqui uma situação muito diferente, que a cidade foi atacada e morreu muita gente. Então no jogo a gente não tem isso, então é mais fácil tomar uma decisão, porque não tem outras coisas muito ruins acontecendo ao mesmo tempo. Aqui o Tommy ele leva a questão de ter que ir atrás da Abby, de seguir e tal, leva para o conselho da cidade, né? O que é uma cena boa, mas tem algo que eu não gostei, né? Não é que eu gostei de tudo também, tá? Mas eu gostei da cena, gostei da cidade tá abalada e falando, cara, eu acho que é algo, como é que eu posso dizer? É algo crível, sabe? É algo que aconteceria, sabe? Tipo assim, cara, peraí, morreu, sei lá, 20 pessoas, não sei quantas pessoas morreram muita gente. E a gente vai agora arriscar a vida de mais de 15 pra ir atrás de uma galera porque matou um. E sabe, tipo, não faz muito sentido realmente, não faz. E eu gostei da cena das pessoas falando, poxa, Ellie, eu sofro por você, mas eu também perdi uma pessoa e, pô, não tem sentido. Gostei do discurso da Ellie, né? Eu gostei do que ela entendeu que ali ela não podia ser daquele jeito. Vamos lá, isso aqui, vocês são covardes, pá, que é o jeito mais da Ellie.
Ela entendeu que ela precisava de um discurso mais político, de tentar convencer as pessoas por outro lado. Tenho certeza que ela não acredita em nada daquele discurso. Ah, não é pelo Joel, é pela justiça, e aí e tal. Foi algo que ela pensou de, poxa, vou colocar isso aqui, um chat GPT da vida, para fazer esse discurso, para ver se ela conseguia convencer as pessoas que não estão com ela. Eu acho que as pessoas que já estavam com ela votaram sim, né? Que eu acho que foi o Tom e o Jesse e talvez até a Maria, mas foram 3 votos sim, né? Se não me engano. Gostei muito do discurso do senhor lá, que é de muleta, que eu esqueci o nome dele, mas ele fez um discurso muito... Cara, temos que ir pra cima, vocês estão pensando o quê? O cara não pode chegar aqui, chegar e fazer isso e tal. Acho que foi um discurso bom que meio que redimiu o personagem, né? Porque ele já tinha feito algumas coisas que a gente não gostou lá no primeiro episódio. E aí entra a parte que eu não gostei. Eu acho que a Ellie escreveu um discurso. Eu acho que a Ellie ir para um lado mais político e tentar convencer as pessoas. Eu acho isso perfeito, eu acho isso inteligente da parte dela, e a série mostra que ela não é uma pessoa estúpida o tempo todo e que é uma adolescente que não pensa, né? Eu acho isso interessante. Mas eu acho, cara, que quando tem a votação de que não vão, eu queria ter visto mais emoção dela, sabe? Tipo, dela, aí ela ter perdido a linha, cara. Peraí, cara, e vocês não sei o que, vocês não estão pensando nisso, e pá, sabe? Tentar fazer um discurso parecido com o do senhor, né, pra tentar endossar ali a galera, e mesmo assim ter dado não, e enfim, eu queria ter visto ela um pouco mais enérgica depois da votação, né? Eu acho que o discurso dela foi muito bom, o tempo que ela levou, o caminho que ela levou o discurso dela, eu achei muito bacana, mas eu queria ver um pouquinho mais dela enérgica ali quando a votação deu errado. O que ficou parecendo? Ficou parecendo que ela disse assim, beleza, eu vou de todo jeito e foda-se. Mas eu queria que ela falasse isso, foda-se, sabe? Que é mais o perfil da Ellie do jogo e da série também. A Ellie da série não é tão pacífica assim, não. Depois disso, cara, a gente vai pra cena dela já querendo ir para Seattle atrás da Abby. E ela faz assim, cara, foda-se que ninguém vai, eu vou. E beleza, é isso mesmo que a gente quer ver. E ela vai. E aí começa a ter alguns problemas. Por quê? Eu acho que ela... Beleza, ela quer ir sozinha, ela não chamou a Dina. Acho que a cena da Dina chegando no quarto e conversando com ela é uma cena que boa, faz sentido. Mas tem algo que me incomodou um pouco. Que a Dina chega pra ela e ensina ela um monte de coisas de como viajar, de como ir pro lugar, muito estratégica, sabe? Coisas que não fazem muito sentido. Porque a Ellie já viajou os Estados Unidos inteiro com o Joe na primeira temporada. Ela sabe muito bem o que pode acontecer e como ela pode se preparar. E aí não precisava da Dina tá dizendo a ela o que fazer. Você não tá levando nenhuma comida? Cara, peraí, pô. Como é que a Ellie não vai pensar em levar comida, sabe? Não tem sentido. Principalmente porque ela tava ali de uma maneira muito racional. Se ela tivesse enérgica, se ela tivesse só emoção, eu compraria dela não ter pensado em nada e, pô, vou levar um monte de arma pra atirar naquela mulher e acabou. Mas ela tava ali meio que tipo, pô, vou fazer aqui, sabe, muito estratégica, então não casou muito. Mas assim, é um detalhe, é algo que eu acho que a série precisa ver, né, porque a qualidade da série é muito boa, mas são coisas que a gente pesca ali um pouquinho. Poxa, cara, a Ellie na primeira temporada viajou tanto com o Joel, ela não sabe o que vai precisar pra uma viagem, sabe? Não colou muito, mas a cena é boa. A cena da Dina dizendo assim, ó, eu não venho aqui pra te convencer a não ir, eu vim dizer que eu vou com você, então gostei. Que eu também amava o Joel, ela fala isso, pô, cara, sensacional. Aí tem uma coisa que mudou do jogo também, que aí me preocupa um pouco, tá? No jogo, o que acontece? Eu não vou lembrar aqui porque faz tempo que eu joguei, eu não vou lembrar exatamente como é, mas no jogo o Tommy, ele diz a Ellie que vai levar essa história pra Maria e para o conselho, se eu não me engano é isso. E aí no outro dia do conselho, o Tommy não levou pra nada, pra ninguém, e ele foi sozinho e deixou a Ellie lá.
e ele pediu pra Maria não deixar a Ellie sair. Ele meio que falou isso pra deixar, pra ganhar tempo pra Ellie não sair sozinha do nada e ele ir sozinho. E aí ele vai pra Seattle sozinho e depois a Ellie vai atrás dele. É assim que acontece no jogo. Na série, ficou entendido, pelo menos pareceu, que o Tommy não foi. Pareceu que a Ellie foi e o Tommy ficou na cidade. Se o Tommy não foi, eu acho ruim, tá? É porque, enfim, ele teria que ir depois dela. Eu acho melhor ele ter ido antes. Mas se ele foi depois, faz sentido ele, poxa, vou atrás dela agora. Pode acontecer dela atrasar de alguma coisa que a gente vai ver no próximo episódio, ele passar na frente, pode acontecer várias coisas. Mas o que não pode acontecer é o Tommy não ir. Se a série decidir que a Ellie realmente vai sozinha com a Dina e o Tommy vai ficar em Jackson, aí a gente vai ter um problema. Porque vai mudar muito do jogo. E não é essa parte que eu tô falando, porque lá na frente tem cenas, tem coisas que acontecem que precisam do Tommy lá. E assim, se eles forem mudar isso, vai ser uma mudança muito grande do jogo. Coisas que eles não estão fazendo. Na primeira temporada não teve mudanças grandes no jogo. E até agora também não teve mudanças grandes no jogo em termos de acontecimentos, sabe? Enfim, eu acho que o Joe foi. A minha aposta seria que o Joe já foi, tá? O Joe teve eu acho que o Joe teve a mesma sensação que a Ellie, que tipo assim, voltaram não, mas eu vou sozinho. Mas pode ser que ele não tenha ido e que ele vá agora atrás dela, mas ele tem que ir. Se ele não for, eles vão ter que fazer algo diferente, muito bom pra poder barrar a série, o jogo, pra poder pelo menos justificar a não ida do Tommy. E aí eu tô vendo muita gente reclamando da série, muita gente mesmo. Que a série não tá com a essência do jogo, que mudou isso, que mudou aquilo, que a Ellie é aquilo, que não é... Enfim, cara, isso tá me deixando um pouco com a preguiça de entrar na internet, porque eu acho que tem algumas reclamações que são bem pertinentes, né? São coisas que realmente não estão legais e que eu tô trazendo aqui o que eu acho, mas assim, eu acho que pessoas podem trazer outras coisas também, isso aí é normal, não gostar de uma coisa e trazer e tal. Mas eu acho que tem coisas que estão exagerando no sentido de ser muito precoce. Eu vi gente reclamando que a Ellie não tá sofrendo direito. Cara, ela teve uma crise, no primeira coisa do episódio, depois do Tommy, ela teve uma crise no hospital lá e tal. Você pode achar que a atuação tá ruim, mas eles estão colocando na série que ela tá sofrendo. Eu vi pessoas reclamando que o Tommy não foi e que a série tá uma merda por causa disso. E a gente acabou de falar aqui, né, cara? Não sabe se ele não foi. Deu a entender que não, mas ele pode ir depois, ou ele já pode ter ido e a gente não sabe. Então, cara, vamos esperar pra ver, sabe? As pessoas estão reclamando. Eu vi gente reclamando que a Ellie precisa ser uma assassina, um Rambo, que vai matar todo mundo. E, cara, não chegou a parte da Ellie ser isso ainda. Como é que você já tá reclamando disso, sabe? Então eu acho que são algumas reclamações que são muito precoces, porque não chegou na parte do jogo que a gente... Na parte da história, no caso, que precisa acontecer algumas coisas, não chegou. Eu entendo algumas críticas à morte do Joel, que é um pouco diferente do jogo, mas como eu disse, eu fiquei impactado na hora, mesmo sabendo o que ia acontecer. Eu fiquei emocionado na hora, mesmo sabendo o que ia acontecer. E eu achei mais pesado de assistir aqui na série do que no jogo, por alguns motivos que eu falei já do episódio passado. Mas assim, eu acho que existe uma cobrança de que a série seja melhor que o jogo ou igual ao jogo. E não vai ser. Por quê? Primeiro, são mídias totalmente diferentes. A gente vai estar no videogame com 40 horas, 50 horas, não sei, de jogo, para poder desenvolver a sua empatia pelos personagens, para poder desenvolver a história, para poder você ver ela matando gente pra caramba durante várias horas. E na série não tem como fazer isso. Na série não tem como
a gente vê a Ellie matar 20 zumbis sozinha, com o instalador, com o espreitador, com o grandão lá, e vê ela matar, além disso, mais 15 soldados armados, tudo isso sozinha com uma arma e um arco e flecha. Se botar isso na série vai ficar horrível. Não faz parte da mídia, série, TV, colocar um adolescente pra fazer isso, cara. Não vai dar. No jogo dá certo porque é um gameplay, você tem que fazer isso. E por quê? Porque quando você joga, vem 20 zumbis de uma vez, você morre, aí você volta, aí você aprende o que tem que fazer, aí mata mais, aí morre depois, aí já aprende outra coisa, e você vai evoluindo junto com a Ellie, com o personagem que você tá jogando, você vai evoluindo junto com ele, você vai vendo aquela evolução ali, sentindo aquilo, é você que tá fazendo. Não tem como na série ela morrer e voltar. E não tem como na série ela matar 20 pessoas de primeira, como se ela fosse o John Wick. Também vai ficar ruim. Então, cara, vai ser diferente. Tem que entender isso. Enfim, cara, e é muito mais difícil a série ser melhor que o jogo. Acredito que não vai ser. E tá tudo bem. Eu acho que nem é pra ser. Eu acho que é pra ser uma adaptação pra outra mídia. E uma coisa é você achar que o jogo é melhor, outra coisa é você achar que a série tá ruim. Eu perguntei a muita gente que não jogou o jogo e que tá assistindo a série, o que é que eles estão achando. E a resposta nunca foi assim, tá legal, tá boa, tá ruim. Não, sempre tá muito foda, tá muito bom. A HBO só faz coisa foda. Que série maravilhosa. Tá todo mundo falando isso. Então, cara, tá pior que o jogo? Tá. Mas o jogo é outra parada, o jogo é outra emoção, é outra coisa que acontece lá. Então você até chegar na parte que a gente tá agora, sei lá, tu já jogou umas 8 horas de jogo? Não sei. Na série só tem 3, pô. Então não tem como desenvolver da maneira que a gente quer no jogo. Então acho que são reclamações um pouco exageradas e um pouco precoces demais. Mas enfim, nesse episódio também aparece os cicatrizes, né? Que é os caras que tem a cicatriz aqui assim. Que foi uma introdução boa, eu entendi. Eu vi gente reclamando que, meu Deus, mostraram cicatrizes como se fosse... Cara, só mostrou 2 minutos dos caras, velho. Tem calma, pô, vai mostrar o resto. Eu vi gente falando... É porque eu não quero dar spoiler, mas enfim, eu vi gente falando que os cicatrizes pareciam pessoas boas que foram mortas. Que no jogo, enfim, como toda sociedade, tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas, cara, tu queria que ele já mostrasse as pessoas ruins daquele negócio, daquela sociedade ali, com uma cena de 1 minuto e meio, sei lá. Sabe, é muito precoce. Mas, enfim, qual é a minha visão sobre essa série, tá? Óbvio que tem coisas que eu não tô gostando, como eu tô pontuando aqui. Mas, cara, tá muito bom. Tá muito boa a série. Eu estou gostando demais. Estou sempre ansioso para ver o próximo episódio. Acho que essa questão do Tommy, a gente tem um caminho desenhado para dar errado, sabe? E daqui a pouco a gente começar realmente a falar que tá dando errado. Mas ainda não deu. Esse caminho só tá desenhado. Eles podem ir por outro que eu acredito que eles vão. Então, é isso. Me diz aí o que você achou. Achei um bom episódio. Não tem como ser todo episódio aquela emoção e aquela frisson que foi o segundo. Foi um episódio mais calmo, de respiro, de luto, da gente sentir e de desenvolver relações entre os personagens, principalmente da Ellie e da Dina, que é muito importante. Acho que o próximo episódio vai ser de ação de novo, só que eu acho que vai ser aí com zumbis, né? A gente vê no final do episódio o Isaac, né, com os wolves andando pela rua e tal, a gente vê um pouquinho de cicatrizes, mas eu acho que não vai entrar nisso ainda no próximo episódio. Acho que vai ter que ter um episódio só da Abby, porque uma das coisas que essa série vai ter que fazer, senão ela vai fracassar, é fazer com que o público sinta empatia pela Abby. Pode ser que você não goste dela, que você quer que ela morra, mas você tem que empatizar um pouco com ela, pelo menos, porque o jogo faz isso muito bem, a ponto de você não querer que ela morra mais, a ponto de você questionar o que a Ellie tá fazendo
e torcer pra Abby, sabe? O jogo faz isso de uma maneira absurda e maravilhosa. Acho que a série não vai conseguir, por isso que eu acho que a série não vai ser melhor que o jogo, porque não tem como conseguir fazer, sabe? É muito difícil. Mas eles precisam pelo menos que a gente sinta uma empatia pela Abby e a gente fique, cara, eu entendo esse lado dela mesmo. Então eles vão precisar fazer episódios, no plural, só com a Abby, pra gente ter o desenvolvimento dessa personagem, beleza? Então me diz aí o que você achou. Fica ligado, comenta aqui, vamos debater, vamos assistir o 4º episódio, vai ser demais. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.